Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Hoje a nossa aula será de compostos cíclicos. Vamos falar especialmente de substâncias alicíclicas de cadeia saturada e ramificada. Aproveitem a aula. Um beijo grande para todos. Vamos agora para a página 28 da nossa apostila de teoria. Estou no tópico Introdução à Nomenclatura Orgânica. Na última aula, eu parei com vocês exatamente aqui. Agora nós vamos estudar a nomenclatura das cadeias cíclicas. Lembrando que as cadeias cíclicas elas podem ser divididas em alicíclicas e aqui embaixo aromáticas. Se você não se lembra muito bem disso, vale a pena dar uma recordada em classificação de cadeias carbônicas nesse vídeo e poder observar o que são cadeias alicíclicas e cadeias aromáticas novamente. Só lembrando que as cadeias alicíclicas são cadeias fechadas que não são o quê? Aromáticas. É por eliminação. Então vamos começar aqui nossos exemplos. Dentre as alicíclicas, qual é a nomenclatura? É a mesma dos hidrocarbonetos vistos anteriormente. O diferencial está no fato que você deverá colocar o termo ciclo antes dela. Observe que tem 3 carbonos. O prefixo é prop. Como é um hidrocarboneto que não tem insaturação alguma, o intermediário é an. E justamente por ser um hidrocarboneto, o sufixo é O. Então, ciclopropano. Com 4 carbonos, ciclobutano. Com 5 carbonos, ciclopentano. E agora vamos aqui a um detalhe interessante. Você está vendo esse hífen? Quando é que você vai colocar esse hífen? Quando aqui, essa vogal do ciclo vier acompanhada de outra vogal ou da letra H. Então, se aqui começar com vogal, tá aqui, ó, vogal ou H, você deverá colocar esse hífen. Lembrando uma coisa para você que já caiu no Enem, observe o seguinte, essas moléculas aqui, apesar de eu colocar polígonos regulares, essas moléculas não são planas. Então, observe aqui, eu coloquei o ciclobutano e olha a molécula do ciclobutano aqui. Não é uma molécula plana. Quando eu pego e desenho aqui, por exemplo, ciclopentano também, observe que o ciclopentano também não é uma molécula plana. Mesma coisa se dá com o ciclohexano. Ciclohexano, olhando aqui, olha, vou aumentar aqui para você, aqui estão 6 carbonos, também não é uma molécula plana. Ao contrário das substâncias aromáticas. Se eu colocar as ligações π aqui, peraí que isso é um pouquinho errado aqui. Vamos lá. Pronto, agora todos os carbonos fazem dupla ligação, segue a regra de Huckel, então vamos dar uma olhada. Olha aqui, ó, benzeno, a molécula é plana. Vamos colocar aqui naftaleno, a molécula também ela é plana. Antraceno, molécula plana. Vou colocar mais uma aqui, ó. Fenantreno, molécula também
plana. Aproveitando que eu acabei de mostrar as moléculas aromáticas, lembre-se que essas nomenclaturas aqui você tem que guardar: benzeno, naftaleno, antraceno e fenantreno. Não se esqueça porque, olha, eu coloco uma observação aqui, ó, memorizar a nomenclatura, tá bom? Vamos agora para a página 29, vire a página aí, vamos trabalhar aqui essa substância. Observe, a cadeia principal possui 3 carbonos. 1, 2, 3. Então, a cadeia principal é o ciclopropano. Mas ela é uma cadeia ramificada. Possui uma ramificação metil. Metilciclopropano. Agora, você deve estar pensando, por que eu não numerei aqui? Por que eu não coloquei um número aqui? Seria 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Tanto faz, sentido horário ou anti-horário. Esse aqui é o carbono 1, porque ele é o carbono que possui a ramificação. Agora, por que eu não coloquei 1? Veja só, se por acaso essa ramificação, ao invés de estar aqui, estivesse aqui, será que iria alterar alguma coisa ou aparentemente estaria girando a molécula? Para isso, eu vou te mostrar o outro aplicativo. Olha para cá. Aqui está o metilciclopropano. Quando eu coloco aqui, olha, na realidade eu estou apenas girando a molécula. Se eu colocar aqui, olha, nesse carbono, eu estou apenas girando a molécula. Repare, voltei para lá. Então, em qualquer lugar que esteja, estará sempre no carbono 1. Então, tanto faz colocar, vamos lá, aqui, vou apagar, ou colocar aqui. Todos eles vão ser um metilciclopropano. Portanto, você não precisa colocar esse 1-metilciclopropano. Aí você vai perguntar, pô, mas se eu colocar está errado? Não, não está errado. O excesso de informações que não configura erro, tá certo? Então você pode colocar, inclusive na dúvida você coloque, porque não vai estar errado. A não ser que você colocasse aqui, por exemplo, vamos lá, deixa eu apagar tudo aqui, peraí. Vamos voltar aqui. Se eu colocasse aqui 2-metil, aí sim estaria errado. Mas o fato de eu colocar 1-metil não configura erro. Apenas estou mostrando que em alguns casos não há necessidade. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Observem que eu vou comparar esses dois aqui. Agora eu sou obrigado a colocar a numeração. Por que eu sou obrigado a colocar a numeração? Pelo seguinte motivo. Existe o 1,2 dimetil. Mas observe que essa molécula aqui é diferente. Repare, aqui eles estão em carbonos vizinhos, aqui não. Pula um carbono. Então, nesse caso, você é obrigado a numerar e também é obrigado a indicar onde estão essas insaturações. Insaturações não, ramificações. Bom, vamos só observar uma coisa. Eu poderia numerar, começando aqui, poderia. Só que se eu chamar esse aqui de carbono 1, esse aqui vai ser o carbono 2. Eu poderia, ao invés de ir no sentido horário, vir no sentido anti-horário? Poderia. 1, 2, 3. Repare que vai dar no mesmo. Tá certo? Vamos lá. Agora, eu poderia começar aqui? Poderia. Eu poderia fazer 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Daria no mesmo. Cuidado! Você aqui não teve problema algum, porque aqui elas são equidistantes. Agora, eu jamais poderia fazer essa numeração aqui. Observe essa molécula aqui.
chamar esse aqui de 1, esse aqui de 2, esse aqui de 3 e esse de 4, e dizer que é 1,4. Por que não? Porque existe uma regra bem clara. Você deverá utilizar o menor caminho. Então, se eu chamei esse de 1, esse aqui vai ser o 2. Se por acaso eu chamar esse de 1, esse aqui vai ser o 2. Eu não posso chamar esse aqui de 1, esse de 2, esse de 3 e esse de 4. Está na hora de mudar de sala. Apitou aqui para mim. Beleza? É isso, gente. Então, olha só. Vocês não se esqueçam, sempre utilizar o menor caminho. Agora eu vou para esse exemplo aqui. E aí eu pergunto para você. Esse aqui é 1,2 dimetilciclobutano. Esse aqui é 1,3 dimetilciclobutano. Só um detalhe. Esses compostos são chamados de isômeros. Iso mesmo, meros partes. Ou seja, a fórmula molecular deles, que é C6H12, serve para esse, serve para esse. São compostos diferentes. Repare, esse aqui é 1,2 e esse aqui é 1,3. Beleza? São compostos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Portanto, são chamados de isômeros. E aí eu quero saber qual é o outro isômero que eu faria aqui. Ou seja, na realidade, dimetilciclobutano existe o 1,2, existe o 1,3 e existe outro. Pare o vídeo e pense a respeito disso que eu já volto para te dar essa resposta, tá bom? E aí, chegou à conclusão? Vamos voltar aqui, eu vou apagar para deixar a tela mais livre. Vamos lá, o primeiro isômero tem no 1 e tem no 2. Aqui tem ramificação no 1 e no 3. Se você disser, poxa, eu posso colocar, por exemplo, deixa eu apagar aqui, eu posso apagar aqui e colocar aqui. Só que tem um detalhe, você só vai mudar a numeração. Agora, esse aqui vai ser o 1, esse aqui vai ser o 2. Vai ser a mesma substância, que é essa aqui, eu só estou girando. Aí será 1,2. Então não serve. Poxa, aí você vai dizer, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar e vou fazer isso aqui. Olha, eu vou apagar esse e vou colocar aqui e aqui. Também não, vai ser 1, 2, 3. Vai ser 1,3, vai ser a mesma substância. E aí, o que você faz? Eu estou afirmando para você que existe um outro isômero. Isômero é uma outra substância com a mesma fórmula molecular, nesse caso. Então, o que eu faço? Olha a dica. E se eu chegar e colocar os dois no mesmo carbono? Ou seja, eu tenho um metil nesse carbono e outro metil no mesmo carbono. Então, esse aqui é o carbono 1. E aí, como é que vai ser? Eu vou colocar 1,1 dimetilciclobutano. Você deve estar perguntando, professor, mas os dois estão no carbono 1. Eu tenho que colocar? Tem que colocar. Por que tem que colocar? Porque além do 1, existe o 1,2 e existe o 1,3. Sempre quando houver mais de uma possibilidade, você é obrigado a colocar. Aqui eu não coloquei porque tanto faz estar aqui, aqui ou aqui, ok? É isso. O próximo exemplo. Você sabe que, nesse caso, a cadeia principal, olha só, a cadeia principal é ciclopentano. Está aqui. Ciclopentano. Agora, como é que eu vou numerar? Você está perguntando, por que você chamou esse aqui de 1 e esse aqui de 2? Eu não poderia fazer isso, 1 e 2? Poderia sim, poderia fazer isso, só que tem um detalhe. Quando há empate, o que acontece? Você vai para o lado mais ramificado. Então, por exemplo, se aqui houvesse duas ramificações, esse seria o carbono 1. Esse aqui, ó. Esse aqui.
Se por acaso aqui houvesse duas ramificações, esse aqui seria o carbono 1. Mas não é o caso. O número de ramificações é o mesmo. Então, qual é o último critério de desempate? O último critério de desempate é ordem alfabética. Então, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu apagar para você ver. Essa ramificação aqui e essa ramificação aqui. Esta aqui é metil e essa aqui é etil. Na ordem alfabética, o E vem antes do M. Então, como há empate em tudo, o último critério de desempate é a ordem alfabética. Então, eu vou começar a chamar de 1 o etil. 1 e aqui o quê? 2. Tá certo? E sempre respeitando o menor caminho entre as ramificações. Eu não posso fazer isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Estaria errado. É o menor caminho entre elas. Perfeito? Então, eu tenho 1 etil, 2 metil. 1 etil, 2 metil, ciclopentano. Olha o que eu botei aqui para você. Desempate na ordem alfabética. Nosso último exemplo. Observe. A cadeia principal possui 6 carbonos. É um ciclo hexano. E aí, quais são as ramificações? Uma é essa e a outra é essa. Qual a nomenclatura delas? Metil e aqui isopropil. Iso porque está ligado no carbono do meio. Como é que seria propil? Propil seria assim, ó, ligado no carbono da ponta. Perfeito? Mas vamos voltar lá. Agora, eu vou desempatar na ordem alfabética. Por que eu não faria 1, 2 e fiz ao contrário? Pelo seguinte, a letra que vale no metil é M, no isopropil é a letra I. Então, o I ganha do M na ordem alfabética. Então, primeiro é 1 aqui e aqui é o quê? 2. Por isso que ficou 1 isopropil, 2 metil, ciclohexano. Lembre-se que quando é vogal e H, eu coloco esse hífen, tá certo? Olha o hífen aqui, ó. Beleza? É isso, gente. Olha só, lembre-se que o que não vale pela ordem alfabética são os prefixos di, tri, tetra e etc. Tá certo? Mas o iso conta na ordem alfabética.